João 20, do 19 ao 31. Aparições aos discípulos. Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: crestes porque me vistes. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos ainda, outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, caríssimos, quando todo pregador, até mesmo sacerdote, inicia dizendo assim: caríssimos, ou queridos, ou amados, ele está fazendo referência à prova de amor qual Cristo nos deu. E por isso, uma prova de amor maior do que essa, que foi a entrega dele na cruz. Então falamos com toda a firmeza, porque é uma verdade, nós somos amados e nós somos caríssimos, queridos, e qual adjetivo podemos colocar mais? Amados por Deus, amados por Cristo de tal forma, como diz João 3,16, de tal forma Deus amou o mundo que nos deu o seu Filho único, não para que nós fôssemos condenados, mas salvos em Cristo. Então somos amados. Então por que muitas vezes a gente ficar aí tristes, abatidos porque o outro, a criatura, não nos olhou como a gente queria que nos olhasse, se Deus nos olhou de uma forma que ninguém pode nos olhar? Se Deus derramou sobre nós tanto amor e tão grande amor que ninguém, por mais que nós
sejamos amados, ninguém nunca vai nos amar como Deus, como Jesus. Então, muitas vezes, meus irmãos, a falta de uma experiência desse Cristo vivo e ressuscitado nos deixa assim, a mendigar a atenção do outro, a mendigar a atenção deste mundo. E quando nós fazemos verdadeiramente uma experiência desse Cristo ressuscitado, por mais que a gente, o nosso humano, perceba que o outro foi ingrato, mas aquilo não vai tirar a nossa paz. Por mais que o nosso humano perceba que aquele outro nos devia alguma satisfação de atenção, de amor, porque a gente foi sempre cordial, mas não veio, mas aquilo não vai tirar a nossa paz, porque se já somos amados por Cristo, nada vai mais encher a medida que já está cheia. Sentimos, mas sentir não quer dizer ficar triste ou ficar ali desinteressado daquilo que nós estávamos fazendo, porque o outro não me deu a atenção que eu esperava. Não. Jesus nos amou com amor infinito, com amor sem igual. Então, que nós possamos acolher no nosso coração essa certeza. A palavra vem nos dizer hoje que Jesus, ele apareceu aos discípulos. Eles estavam em um certo local, ali trancados. Viu? Jesus pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Jesus, meus irmãos, como que Jesus chega? Ele se coloca no nosso meio. Por isso a palavra diz: onde 2 ou 3 está reunido em nome do Senhor, Ele está presente, Ele está aqui. Então peçamos sempre a Deus a graça de ter esta fé sobrenatural. Vitória, Rian, senta aqui, ó. Senta aqui, Arthur, também, ó. Senta aqui, ó. Todos 3, senta aqui. Senta aqui. E não saiam mais daí, não. Então, Jesus, ele veio e pôs-se no meio deles. E disse: a paz esteja convosco. Será que aqueles homens estavam em paz? Sim ou não? Será que eles estavam em paz? Sim ou não? Não. Eles estavam reunidos, estavam ali, mas a palavra é bem clara em dizer que eles estavam trancados, portas fechadas, eles estavam com medo. A gente com medo não tem paz. Imagina aí, você está dentro de sua casa, porta trancada, com medo. Você não tem paz. Então eles estavam ali, bem reunidos, mas estavam de porta trancada, estavam com medo, muitos desacreditados, como os discípulos de Emaús que iam caminhando e triste, porque eles disseram que tudo acabou, que mataram ali o líder deles, e tudo mais. Eles iam desestimulados. É tanto que Jesus ali começa a caminhar com eles, eles não vê que é Jesus, os olhos deles não percebem ver, e Jesus vai perguntando por que aquela melancolia, aquele assunto, aquela tristeza, e eles vai: você é um forasteiro que não soube o que aconteceu esses dias? Jesus de Nazaré, pensávamos que ele fosse quem iria restaurar o reino de Israel, mas hoje é o 3º dia que ele morreu, e as autoridades estão aí, perseguindo todos aqueles que são seguidores dele. Mataram ele, vão matar todos. E Jesus começa a falar: mas não era necessário que ele sofresse? Ele não havia dito a vocês que iria padecer, que iria morrer e ia ressuscitar? E aí ele, percrutando as Escrituras lá no Antigo Testamento, ele vem percorrendo as Escrituras e falando de tudo que falava do Cordeiro de Deus, que é ele mesmo que é ali que fala. E diz que o coração dos discípulos de Emaús se abrasaram. E quando eles chegam ali na casa deles, que Jesus faz menção de ir adiante, ele diz: fica conosco, já é tarde, o dia declina. Aí Jesus vai, aceita o convite e fica com eles na casa deles. E no momento ali da janta,
do partir do pão, que Jesus vai partir o pão, os olhos deles se abrem e eles dizem: eita, é o Senhor. E aí Jesus desaparece. Então eles se encontravam trancados. Jesus veio e pôs-se no meio dele e diz assim: a paz esteja convosco. Gente, quando estamos em Cristo, é preciso que nós possamos acolher essa paz. Acolha essa paz no seu coração. Talvez você esteja vivendo um momento de guerra, de turbulência. Talvez a sua vida seja uma batalha constante. Mas o Senhor está dizendo hoje a mim e a você: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Não permita que nada roube a paz no teu coração. Porque a gente sem paz, a gente perde o rumo. A gente sem paz, a gente abre a brecha para que o desespero entre. E a gente sem paz, as nossas atitudes são uma consequência de erros, ou uma sequência de erros em que a consequência é um erro maior. E ele veio e pôs no meio deles: a paz esteja convosco. Soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. Quem é eles? Os apóstolos, a igreja, o clero. E ele vai e diz, ele dá uma autoridade, ele confirma a eles uma missão que é só da igreja, que é deles. A quem perdoardes os pecados, foi assim que ele disse? Se lhes são perdoados. E aí nós entramos no sacramento da confissão. Por isso que você e eu não deixe de ir ao sacerdote. Quando estamos necessitados de uma confissão, vá ao sacerdote. A confissão auricular, aos pés do sacerdote, porque Cristo deu essa autoridade aos seus apóstolos. E hoje são os padres, os bispos, o Papa. Eles receberam essa missão, eles receberam essa unção e essa autoridade de perdoar em nome de Cristo e em Cristo os pecados. A quem perdoardes os pecados, o Senhor disse, eles serão perdoados. A quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Então, não desacredite desse sacramento. Sejamos homens e mulheres de fé, não incrédulos, mas vamos crer. Crer. Ah, mas eu não vejo que é Jesus que está ali, eu vejo o Padre, mas a igreja nos ensina que naquele momento não é o Padre, é Cristo. Cristo, o Padre pressiona Cristo, Jesus ali na pessoa do sacerdote. E a gente sai dali perdoados. Quando confessamos os nossos pecados e há um arrependimento sincero no nosso coração, nós não saímos mais dali com os nossos pecados. Eles foram mergulhados no oceano infinito da misericórdia de Cristo e nós saímos dali aliviados. A quem não os perdoardes não serão retidos. Mas como se dá esse não perdão? Não se dá porque Cristo não queira nos perdoar. Ele se dá na medida que o nosso coração se abre e acredita. Se nós reconhecemos que somos pecadores, e se nós ao mesmo tempo, diante da nossa confissão, estamos arrependidos, os nossos pecados serão perdoados. Mas se a gente às vezes vai e não está arrependido, eles ficam retidos. Não tem como o perdão se dar se eu não estou arrependido. Então é preciso que o nosso coração ele seja contrito. É preciso que sejamos aquebrantados. É preciso que possamos reconhecer que erramos. Minha culpa, minha tão grande culpa. Piedade, Senhor. E aí, quando nós vamos ao confessionário e fazemos bem o nosso ato penitencial,
Nós somos agraciados com essa graça do perdão e nossa vida se transforma de tal forma que nós vamos crescendo cada vez mais a estatura e a maturidade do Cristo. Mas quando nós negamos não termos pecado, a palavra diz que nós somos mentirosos. Mentirosos. Se dizemos não ter pecado, somos mentirosos, diz a palavra. E é preciso reconhecer sempre a grande misericórdia de Cristo e reconhecer-se sempre necessitado dessa misericórdia de Cristo. E aí a palavra diz que há um discípulo que não estava no primeiro momento que Jesus apareceu no meio deles. Quem era esse discípulo? Qual era o nome dele? Tomé. Tomé, chamado Dídimo, era o discípulo do qual estava tão ansioso para ver Jesus, tão ansioso para ver Jesus, que ele chegou a dizer assim aos seus irmãos. Quando disseram que Jesus tinha aparecido e tudo mais, Tomé, ele duvidou. Se eu não vir as suas mãos perfuradas pelos pregos, se eu não vir o seu lado transpassado, e ainda mais, se eu não colocar meu dedo, eu não vou acreditar. E aí ele apelou, não foi assim? Ele apelou. Tem gente que às vezes é doido para ver uma coisa sobrenatural e apela também. Quando a pessoa dá um testemunho que viu, conversa, se eu não ver, eu quero ver. Mas na realidade ele está doido para ver. Está doido para ver, está doido para ter aquela experiência, mas às vezes aquela experiência não é para todos. E Tomé, como ele não estava ali, ele estava louco para ver o Senhor. Mas é interessante que ele diz o seguinte: eu não quero só ver, eu quero colocar meu dedo ali nas feridas. A igreja também nos ensina que nesse momento Tomé representa esse lado da igreja. A igreja que experimenta, a igreja que faz ali a experiência, a igreja que prova para depois dar o seu veredito. Ou seja, está acontecendo uma aparição em tal canto. Aí a igreja vai lá e faz sua investigação e depois diz se é ou se não é verídico. Aconteceu o milagre, né? O milagre lá é na Itália, o milagre é em Lanciano da Itália, que foi aquela Eucaristia que se transformou carne e sangue. A igreja não foi logo dizer, é o corpo de Cristo. A igreja foi lá, né, com a ciência, fizeram os exames, estudaram, depois a igreja disse, verdadeiramente aqui aconteceu um milagre. Então, de certa forma, a igreja nos ensina que esse lado de Tomé, de experienciar, de querer ser perito nas chagas do Cristo, é esse outro lado da igreja, que a igreja ela examina e tem autoridade para dizer sim e dizer não em tal assunto, em tal situação, que seja uma matéria de fé para o povo. E aí Jesus veio, apareceu, mas também Jesus deu, de certa forma, uma repreensão, né? Ou uma exortação a Tomé. Tomé, vem aqui. Ele não pediu para ver? Ele não pediu que queria tocar? Quando Jesus aparece, Jesus diz, ei Tomé, vem aqui, está vendo? Toca, coloca a tua mão aqui. Mas ele não vai. Ele diz, meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus olha para ele e diz, está crendo porque está me vendo. Mas felizes serão aqueles que vão crer sem ver, felizes são aqueles que acreditou sem ver. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Então hoje também o Senhor nos exorta, não sejamos incrédulos, mas homens e mulheres de fé. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo porque às vezes a gente se apoia tanto, né, assim, no ser humano, a gente se apoia tanto no outro, na carne, que a gente às vezes vai perdendo até a fé que tem por conta do outro.
E a culpa é de quem? Do outro? A culpa é nossa. A culpa é nossa que queremos fazer do outro um Deus. Queremos fazer da criatura um Criador. Queremos fazer de uma pessoa humana como se fosse um super-herói. A culpa é nossa. Nós não podemos jamais fazer da carne o nosso apoio. É Cristo. Cristo é o nosso apoio. Cristo é nossa inspiração. Cristo é o motivo de você aqui estar. Cristo é o motivo de você caminhar. Cristo é o motivo de você estar na igreja. Cristo, Cristo. Aí você vai dizer, mas o testemunho do outro não deve ter? Deve sim, mas quando esse faltar, eu não vou cair, eu não vou desistir, eu não vou blasfemar, eu não vou xingar. Não, o testemunho do outro é muito importante. Como a gente ajuda o irmão com o nosso testemunho, como a gente ajuda o outro a chegar ali em Cristo através do nosso testemunho. Ora, se você já chegou, você vai poder me ajudar a chegar, não é assim? Se eu não sei aquela rua e você sabe, você vai me ajudar a chegar lá, naquela rua que você sabe. Mas aí se você souber e chegar lá no meio do caminho e uma distração te chamar a atenção e você me deixar aqui rondando, ei, tu não ia me levar lá? Ah, não vou mais não, estou me distraindo aqui. E aí? Você vai deixar de querer encontrar o que você estava buscando porque aquela pessoa desistiu? Não. É assim que acontece com as pessoas que se apegam demais às criaturas, de tal forma que quando essas pessoas, por um motivo ou outro, desistem, caem, às vezes as pessoas caem também. Ou as pessoas que às vezes amavam demais aquela pessoa, porque aquela pessoa era luz. Aí quando acontece da pessoa dar um contra-testemunho, aquele amor que tinha acabou. Aquilo ali era um falso profeta, né? Aí vai dizendo aquelas coisas. Não, olhe para Cristo. Se nós olharmos para Cristo, meus irmãos, mesmo diante dessas situações que a gente se decepciona com o outro, a gente vai ser até presença de Deus na vida do irmão que precisa. Quando ele cair, nós não vamos ser juízes, nós não vamos ser pessoas com pedras na mão, nós vamos ser intercessores. A gente vai rezar, não, vamos rezar por fulano, vamos rezar pelo padre Beltrano, agora que ele está precisando. Mas não, a nossa tendência é se revoltar, é xingar, é atirar pedra, é dizer, por isso que eu às vezes dá vontade de eu não ir mais, por isso que às vezes eu não quero ir mais para lugar nenhum. Veja, nem na igreja a gente encontra paz, nem na igreja a gente encontra o que a gente queria. Ora, na igreja a gente encontra. Se você procura, Jesus disse que vai encontrar. Agora você está procurando o quê? Você está procurando carinho do outro? Às vezes o carinho pode vir, às vezes não. Às vezes um dia de carinho e uma semana aí de desprezo. Assim é o ser humano. Mas se você busca Cristo Jesus, você vai encontrar Jesus. Se nós buscamos o Senhor nos basta. Mas Ele nos ensina que é preciso nos amar, que é preciso conviver como comunidade, como grupo de oração, na união, na unidade da qual, nas vésperas de sua morte, como a gente viu na Semana Santa, Ele orou pela igreja para que fôssemos um. Assim como eu, Pai, tu somos um. Ele quer essa unidade, Ele quer que sejamos um na unidade. Mas muitas vezes, se isso não acontecer, não é motivo de eu desistir. Se o amor não prevalecer num relacionamento de irmãos, que eu não vá deixar a igreja, que eu não vá deixar a caminhada, que eu não vá abandonar Jesus, porque o outro me decepcionou. Até porque não é só eu que sou decepcionado com o outro, eu também decepciono. Até porque não é só eu que sou magoado, eu também o magoo. Até porque não é só eu que causo às vezes tristeza no coração do outro, o outro causa em mim e eu causo no outro. E se a gente não tiver capacidade de nos perdoar aquilo que eu mesmo faço e que eu recebo, como que nós vamos chegar aonde Jesus quer que nós chegamos, que é a santidade? Santidade é a gente olhar para Cristo,
em todos os momentos da vida, em todas as situações da vida, e dizer: Senhor, aqui estou por Ti. Como uma canção expressa tão bem isso: só por Ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar. E como é que a vela se consome no altar? Ela cumpre sua missão, mas ela vai se acabando, ela vai se desgastando. Em outras palavras, ela vai morrendo até se apagar, mas ela vai cumprindo sua missão. Ela não foge da missão. A vela não foge da missão. Quando acende, ela vai ali, se acabando, se desgastando, mas cumprindo sua missão de ser luz. Então não vamos desistir. Vamos continuar firme, olhando para Cristo. Ele é a motivação da gente continuar na caminhada. E quando ele diz assim: dou-vos a minha paz, deixo-vos a minha paz. Em outro momento ele diz: não dou como o mundo dá, porque eu volto a dizer, a paz com Cristo não quer dizer a paz com o mundo. A paz com Cristo não quer dizer a paz com todos os homens e mulheres. Às vezes você pode estar em paz com Cristo e estar em discórdia, em briga com outra pessoa, com uma situação, com uma questão. Por quê? Porque muitas vezes a tua paz, ela é perturbada, e muitas vezes não é pelo algo de erro que você cometeu, até mesmo pela justiça. Jesus não diz: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça? Então às vezes você comete uma justiça e você é perseguido porque você é uma pessoa justa. Ah, aquela pessoa só quer ser santa. Eita, lá vem aquele, ele é certinho demais. Olha, não diz a ele isso aí não, que ele é certinho demais, ela é certinha demais. E aí você vai sendo excluído porque você é certo demais, porque você gosta das coisas justas diante de Deus. Então muitas vezes você é perseguido até pela justiça que pratica. E às vezes isso, de certa forma, quer abalar, externamente, aquela paz que o mundo diz que é paz. Mas a paz que Jesus dá ao nosso coração é uma paz que o mundo não pode roubar. Dou-vos a minha paz. Eu pergunto a mim e a você. Jesus chegou lá, estavam os apóstolos reunidos. Jesus disse: a paz esteja convosco. Aí eu digo a você, como disse, que eles estavam trancados com medo. Então Jesus percebeu que faltava a paz. Eles recebem aquela paz. Mas depois que Jesus se ausenta dali, eles vão passar por uma provação. Eles vão passar por uma perseguição. Uns vão ser presos, outros vão ser açoitados, outros vão ser crucificados, outros vão ser martirizados. Aí você pode dizer: mas Jesus não veio e derramou a paz sobre eles? Então era para eles viverem em paz, não era para passar por isso. Mas a paz com Deus, muitas vezes não é a paz com o mundo. A paz com Deus, muitas vezes não é a paz com o mundo. Você pode estar em paz com Deus, mas talvez tenha gerado muitos inimigos por ser de Deus. Porque Cristo assim também gerou inimigos por ser de Deus. Por ele ser de Deus e ser Deus, ele gerou inimigos, e inimigos perigosos, que levou ele à morte de cruz. Então, se você é também um servo autêntico de Jesus, você também sofrerá as perseguições desse mundo. Mas eu digo uma coisa a mim e a você: essa paz que Jesus derramou no nosso coração, nada pode roubar. Às vezes a comieira da tua casa está sendo açoitada pelo vendaval da provação. Às vezes está passando muita dificuldade na tua vida, mas você está em paz porque você recebeu a paz de Cristo. Nada te abala, nada vai te fazer desistir, porque você experimentou a paz de Cristo. Então essa é a paz que nós buscamos, essa é a paz que nós almejamos. Nós queremos olhar para Jesus e olhar com os nossos olhos fitos no Senhor, e jamais queremos desistir da nossa caminhada. A nossa motivação e o único motivo e razão de aqui estarmos é Jesus Cristo. Ele, é por Ele que aqui nós estamos. Saia com essa certeza no teu coração.
Você que saiu da sua casa, que deu vontade de ficar em casa, que deu vontade de ficar deitado, que não deu vontade de vir, que a vontade era de ficar em casa, mas você veio porque veio encontrar com Jesus, você veio porque veio ter um encontro com Ele, você veio porque foi por Ele, então valeu a pena. Dê uma salva de palmas a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.